Esses dias me disseram que ninguém estava ouvindo lá atrás. É porque, como eu sou meio surdinho, eu falo alto, mas aí me forçaram a botar um aparelho. Agora eu estou escutando barulho demais e falando baixo demais, né? Então, se não estiverem me ouvindo lá, levanta a mão, fala mais alto aí. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião nesta casa de amor, de caridade, de oração, de auxílio, né? Uma noite de estudos à luz da doutrina espírita, onde teremos um tema muito, muito importante, muito esclarecedor sobre a nossa vida, a nossa passagem aqui nesta reencarnação. E nós vamos, para dar início às nossas atividades, então, a nossa prece inicial. Elevando ao Senhor da vida, nosso amado Pai Celestial, nossos melhores sentimentos de amor, de louvor e de gratidão pelas dádivas sem conta com que o Pai nos cumula todos os dias da nossa vida. Não só dessa existência, mas desde o dia que nos criou. Obrigado, Senhor. Abençoa a nossa reunião, aos trabalhadores aqui presentes, encarnados, desencarnados, a todos os nossos irmãos que aqui vieram buscar alguma coisa especial para as suas vidas. Nossa gratidão a Jesus e que o Mestre abençoe a todos nós, aos nossos lares, nossos amados nos dois planos da vida. Aos nossos queridos benfeitores espirituais aqui presentes, nosso abraço carinhoso. E assim, meus irmãos, em nome do Mestre Jesus, iniciemos as atividades doutrinárias desta noite. A paz seja com todos. Que assim seja. Temos conosco hoje uma figurinha carimbada aqui do centro, nossa querida Fabiana, que vai nos falar sobre causas atuais das aflições. Eu acho que aqui ninguém tem aflição, né? Mas tudo bem. Então nós vamos assim mesmo ouvir a dona Fabiana. Somos Obrigada. Todos seus. Obrigada. Boa noite a todos. Chico Xavier dizia que esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo era a parte do Evangelho que ele lia todos os dias, que ele mais recorria. Porque ele dizia que quase todos os dias algumas lágrimas vertiam de seus olhos. Então, se o Chico vertia lágrima todos os dias, nós também temos a liberdade, né, de admitir que quase todos os dias, às vezes, nós temos necessidades das lágrimas. Mas Chico procurava enxugá-las lendo o Evangelho, estudando o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar da moral do Cristo para o uso cotidiano de nossas vidas. Allan Kardec fez questão de colocar isso no prefácio da obra, né? As máximas morais do Cristo, à luz da doutrina espírita, para o uso do cotidiano. Então, o Evangelho é um livro para que a gente possa, todos os dias, seguir como um roteiro em nossas vidas. É o nosso contato direto com o Cristo, para sabermos quais são as novas diretrizes que nós temos que dar em nossas existências. Esse livro é composto de 28 capítulos, sendo que os 4 primeiros vão tratar dos fundamentos da doutrina espírita. A reencarnação, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados, e que nem Jesus, nem a doutrina espírita veio derrogar as leis. Então, Moisés, Cristo e a doutrina espírita fazem parte da mesma lei de amor e justiça de Deus. Por que nós estamos falando isso? Quando nós conhecemos a estrutura do Evangelho, ele se torna ainda mais precioso, ainda mais fundamental. Kardec era um educador, pedagogo. Então ele colocou nos 4 primeiros capítulos, então nós temos que ler os 4 primeiros capítulos, porque ali, com a fé raciocinada, nós vamos entender a proposta do Cristo que vai vir adiante. 80% do Evangelho é o Sermão do Monte. E Kardec começa a trabalhar as bem-aventuranças.
Mas como acreditar na aflição, na perseguição, na misericórdia, da humildade? Ela só vai ter realmente compreensão e força dentro de nós quando nós compreendermos que a vida continua. Lembrar todos os dias que somos espíritos reencarnados num planeta de provas e expiações. Então é fundamental a gente ler, conhecer, meditar, para depois vivenciar aquela prática do Cristo. Capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Kardec começa falando, outra parte importante da estrutura do Evangelho, principalmente do Evangelho, alguns textos são grafia do próprio Allan Kardec, reflexões de Allan Kardec, e depois tem a instrução dos espíritos, que Kardec expunha esse tema para eles, na Sociedade Espírita de Paris, ou de médiuns de vários locais da Europa, da América, mandavam as dissertações dos espíritos. Allan Kardec organizou o Evangelho, sabe como? Tirando férias. Eu sempre lembro disso. Kardec tirou férias, imposta pelo seu médico, que ele tinha problemas de saúde. Kardec se retirou por algumas semanas para uma praia da Normandia, e lá, para descansar, ele levou vários textos que ele já tinha recebido e organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Um relato recentemente foi descoberto na Biblioteca Nacional de Paris, se eu não me engano, os textos de Kardec, cartas pessoais de Kardec. Então muita coisa está vindo à tona, foi trazido, acho que está em Presidente Prudente, São Paulo, interior de Minas, tem uma equipe organizando, trazendo muita coisa nova desses bastidores da formação das obras básicas, de quem era Kardec, como ele fazia. Nesses relatos contam que nem a esposa dele sabia o que ele foi fazer. E conta o relato que uma médium amiga foi visitar a Amélie e perguntou como é que está Kardec. Ele está de férias, doente. Pediram para ele ficar sozinho, para ele descansar. E essa médium, com a vidência muito potente, falou, nossa. E ela descreve, inclusive existe esse quadro, Kardec, compondo o Evangelho cercado pela pleia de espíritos da codificação, sendo que no alto está a presença do Espírito de verdade, que é Jesus. Então vejam a preciosidade desse livro. No Livro dos Espíritos nós temos a filosofia espírita, aí foi concebido o Livro dos Médiuns, que é o guia para invocadores e médiuns, para esse intercâmbio mediúnico, mas imediatamente veio a presença do Cristo em nossas vidas. Então, doutrina espírita sem Jesus é só intelectualidade. Não vai atingir o nosso coração e nem o nosso propósito, que é de reforma, que nós vamos ver na noite de hoje. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca então a justiça das aflições. Aflições é sofrimento, as nossas dificuldades, E Kardec coloca assim, item 4. Dos males da vida, nós podemos dividir esse males dos males da vida, Kardec dividiu em duas origens: das existências passadas, aqueles das reencarnações, que nós espíritas adoramos usar como escora, Ele me incomoda porque isso é de coisa passada, minha esposa é assim, é dívida do passado, é pecado do passado. Mas Kardec informa que das nossas aflições nessa existência, bem pouca são de origem do passado. A maioria são das causas atuais da nossa existência. Da juventude, do mês passado, da semana passada, do dia de hoje. Muitos de nós adentramos aqui hoje com o coração aflito, angustiado, de decisões, escolhas, pensamentos e emoções que nós escolhemos ter ao acordar pela manhã. A maneira como nos comportamos no dia a dia, conosco, com o nosso semelhante e com a própria vida. Remontando aos males da vida, remontando à fonte dos males na terra, se reconhecerá que muitos são
a consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta. Quantos homens, e ele usa a palavra tombam, é cair, por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência, orgulho e ambição? Quantos de nós somos imprevidentes, por exemplo, nos nossos recursos econômicos? Meu marido trabalhava no banco e às vezes ele chegava em casa contando de como ele ficava impressionado, muitas vezes como as pessoas iam renegociar dívidas, ampliar dívidas, sem ter uma organização, sem ter uma previdência, se afundando cada vez mais. Patrimônio individual, nas suas próprias empresas, trazendo muitas vezes muitas tragédias pessoais frente a essas crises financeiras, por imprevidência no uso dos seus recursos financeiros. Pelo orgulho, eu acho que cada um aqui tem uma história pessoal ou de conhecido, que tomamos às vezes atitudes por puro orgulho de raça, de crença, de família, de se achar mais inteligente que os outros, e nós ofendemos, magoamos as pessoas ou ficamos iludidos com coisas que é só o nosso orgulho que produz. A gente está totalmente equivocado, todos a nossa volta vê diferente, o nosso orgulho nos cega e a gente segue numa empáfia, arrogantes, prejudicando saúde física, emocional e espiritual. Quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta e por não ter limitados os seus desejos. Falta de perseverança, falta de ordem na vida, ordem de chegar no horário, de ser disciplinado. Quantas pessoas que às vezes provocam um acidente de trânsito porque acordaram atrasado, porque não organizam a sua agenda? Quantos compromissos vão se acumulando por falta de ordem de uma agenda? E daí não entendem porque a vida está tão agitada, tão corrida, tudo dá errado para mim. Por que aquele outro tudo dá certo? O outro é organizado. Chega cedo. Sabemos que às vezes algumas circunstâncias acontecem que impedem, mas todo ano no vestibular, no Enem, qual é a reportagem que tem? As pessoas que chegaram atrasadas. Como é que alguém, né? Claro, tem pessoas que vêm de longe, ônibus, vai ter uma exceção que a pessoa não teve sua culpa. Mas então às vezes a pessoa se considera azarada, perdeu o emprego, a entrevista, porque não se organizou. Aí Kardec começa a tecer, vai dar alguns exemplos para nós. E quase todos a gente de alguma forma vai adentrando. É muito comum, não sei com vocês, mas acontece comigo, quando eu estou lendo um negócio assim, nossa, esse aqui serve para o meu marido, esse aqui serve para minha filha, esse aqui serve para minha amiga Ana Carla. Nunca é para a gente. E tudo que está sendo falado aqui é para cada um de nós. Que a gente quer reformar o outro, né? Mas as lições que são nos dadas aqui é para cada um de nós. Quantas uniões infelizes porque não se interessam. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem. Sabemos que tem pessoas que casam, estão junto com outros por causa de interesse financeiro, status sociais, em todos os níveis sociais. É interesse. Subir na vida, de se projetar, de estar naquele meio. Não vai olhar a índole da pessoa. Não, vou porque tem esse tacinho de interesses. E por vaidade. Quantos homens e mulheres escolhem seus companheiros ou companheiras pela beleza física? Para dizer assim, olha, que bonitão que eu casei.
Alguém discorda? Né? Tem ali cara bonita, mulher bonita, mas não vê a índole. Passado algumas semanas, alguns meses, acho que não chega a 365 dias, vem, né, a realidade do caráter, do comportamento da pessoa, né? Quantos casos a gente vê na mídia de pessoas que são tão bonitas, tão ricas e mataram o companheiro ou a companheira por um ciúme, por algo bobo, né? Quanta violência, quantas formas assim. Matar alguém já é algo que nos choca, mas às vezes a forma como é feita é de uma crueldade, de uma violência, mas a origem disso tudo. Não que nós estamos justificando que a vítima é a culpada, mas nós podemos evitar muitos males de nossa vida quando nós não nos guiamos pela vaidade e pelas conveniências que nos cegam frente aos perigos que rondam a todos nós. Quantas brigas e querelas, disputas funestas, graves do mal, se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. No trânsito é um exemplo, né? Bate-boca, briga. Aí sai um com arma e dá um tiro. Aí tu chega lá no mundo espiritual, como é que você desencarnou? Uma briguinha no trânsito. Porque é furado. Tem um companheiro da casa espírita que conta que nunca é de fazer barraco no trânsito, mas aquele dia não estava muito bem, o cara furou a fila dele, eu acho que foi aqui pelo Ercílio Luz, e ele buzinou. Não. Eis que logo tem o semáforo. E eis que o cara para e desce do carro. Ele falou que o cara tinha 2x2. Ele falou que se abriu o vidro, o cara, ele pediu desculpa, que ele não devia ter feito, e foi uma lição. Né? Isso é um exemplo nosso do trânsito que está muito agressivo, muito. A agressividade do trânsito, a insanidade do trânsito já nos dá uma amostra do que nós temos carregado em nosso coração. O que será que forma nós temos nos comportado dentro de casa? Se no trânsito todo mundo está vendo, a gente está agindo desta forma, imagine entre quatro paredes. Quantas vezes alguém dentro da nossa casa, no trabalho, é desagradável conosco, fala algo que nós não gostamos e nós já partimos para o bate-boca. E às vezes nos arrependemos. Há muito tempo atrás, no trabalho mediúnico aqui dessa casa, é algo que me gravou muito, um espírito que vinha chorando, porque como pai, quando o filho falou para ele das suas escolhas na sexualidade, o pai expulsou ele de casa. Decorrente disso, o filho cometeu o suicídio. Esse pai chorava, que há muito tempo vagava, durante vivo e depois de morto, né, no mundo espiritual, procurando pelo filho para pedir perdão. Porque ele falou num momento que veio o orgulho, o preconceito, tão logo o filho saiu, ele se arrependeu e foi atrás do filho, mas daí foi tarde. Então foi num momento de, olha as consequências de nós aprendermos a não reagir. Nós temos que aprender a agir nas situações. Moderação, silêncio. Mas nós não vamos conseguir isso uma hora para outra. Aqui é um exercício. Estamos procurando recursos, informações, equilíbrio. Muitos de nós chegamos aqui bem perturbadinhos, saímos mais serenos. São exercícios para quando tiver essas situações, a gente tiver recursos dentro que nos lembrem deste ambiente, das palavras, das orientações. Muitos de nós aqui pedimos ajuda à espiritualidade amiga da casa, é feita irradiação, muitos de nós já recebemos psicografias, né, de orientação, amparo da espiritualidade amiga. O que é que vem em toda a psicografia, seu Nelson? Vamos lá. O que vem em toda a psicografia para nós de orientação dos espíritos? Assistir palestra,
Prece, Evangelho do Lar, passe. Leitura de obras espíritas. E tem gente que fala assim, de novo, é a quarta que eu peço e vem a mesma coisa. Eu acho que esses espíritos aí não... Por que que repete? Porque esse é o caminho. e não fizeram. Não fizemos, fazemos pela metade, fazemos sem convicção. E é que tem que ser feito isso por um bom tempo. Nós ainda precisamos desses recursos, deste ambiente, o passe, o evangelho em casa, boas leituras, para que a gente tenha um equilíbrio, para ir diminuindo essas vaidades, orgulho, suscetibilidade, que não vai ser de uma hora para outra. Não é ouvindo aqui, eu falando aqui, que a gente vai sair daqui e não vai fazer mais. Mas é despertando consciência. Tá mais alerta, né? Aquele, sabe o alarmezinho da saída de garagem? De quando vai acontecer a situação, o alarme já dispara. Vai ficar quieto. Sai de perto, reza, refaz a forma. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e do excesso de todos os gêneros? Males de saúde mental, de saúde física, de saúde espiritual. Acho que nós já comentamos aqui em outra situação uma fala da Ana Casmami, ela nos explicando a vontade e os desejos, ou paixões. A paixão é algo que é inerente ainda da nossa existência, ela é necessária, viver com paixão, né? Mas como disse os Espíritos, a paixão é como um corcel, que é um cavalo potente e veloz. Se nós não dominarmos esse cavalo, ele leva a gente para onde ele quiser. Então a nossa paixão nós temos que adestrar, dominar. E ela faz esse paralelo, paixão e desejo, com a vontade, que deve ser soberana em nossas vidas. Aí ela deu o exemplo. Eu sou diabético e estou morrendo de vontade de comer aquele bolo. É o meu desejo, minha paixão. Mas eu sou diabético, o que a minha vontade tem que dizer? Não, você não pode. Tem coisa mais difícil do que controlar os nossos hábitos alimentares? Imagina então os nossos hábitos de fala, de conduta, de maneira de pensar na vida. Mas é a vontade que nós temos que ir norteando. Com muita disciplina, com muita confiança em Cristo, com muito trabalho no bem, que nós vamos experiências positivas vão substituindo as nossas negativas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências do princípio? Tem várias histórias nas obras de André Luiz, Manuel Flomeno de Miranda. Eu acho que a Amália Rodrigues, que tem um texto lindíssimo, Maria Dolores, de uma carta de uma mãe pedindo perdão ao filho por não ter educado ele moralmente, ter dado tudo o que ele queria. E hoje em dia o filho estava preso. Né? No passado, má orientação nossa, maus exemplos nossos na atualidade vão gerar dificuldades para os nossos filhos e para nós mesmos. Tem aquela história bem famosa da gamela, né? Minha mãe usava sempre essa historinha da gamela, fazendo pressão, né? O velhinho estava comendo na gamela, o menino via todo dia o vovô comendo na gamela, aquele pratinho de madeira. Aí o menininho perguntou pro pai, por que o vovô come lá? Ah, porque ele é velho, quebra os pratos e tudo mais. Um dia chega o pai e tá o menininho talhando. O que é isso, meu filho? Uma gamela para o senhor quando o senhor ficar velho. Cada um de nós tem as gamelas, tem os exemplos que nós damos para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Não é só filho, para os jovens que estão conosco. E depois, mais tarde, eles estão em situações difíceis, nos colocam em situações difíceis, nós espíritas vamos dizer que é do passado, mas foi falta de atenção e previdência nossa como educadores. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas dificuldades e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que vos afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer:
se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa condição. Friamente, gente. O tempo está esgotando. Kardec conclui esse item assim: a quem, pois, culpar de todas as nossas aflições, senão a nós mesmos? O homem é assim um grande número de casos, o criador dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecê-los, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, Deus, a chance desfavorável, o azar, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua própria forma de viver. Kardec não poupou, ele foi direto. Como mudar isso? Os males dessa natureza formam seguramente um notável número das nossas dificuldades nesta vida. O homem os evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto pelo seu aprimoramento intelectual. E no item 5, eu só vou ler um pequeno trecho de algo que é muito importante. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Certo? Nós temos leis, várias, que quando nós transgredimos, a lei humana age, a gente vai lá, cumpre a pena e deu. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Então nós infringimos a lei de Deus só para nós. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais pequena que seja, uma só infração de sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis. É a lei de ação e reação. Então, se eu acho que eu vivo do meu jeito, não prejudico ninguém, é comigo mesmo, é contigo mesmo. Mas transgrediu a lei naturalmente, não é castigo, virá os recursos educativos, porque nós somos criados para a perfeição, imagem e semelhança de Deus. Então, pesquisemos, estudemos as páginas da doutrina espírita, que os espíritos são muito claros, nos trazem muitas informações, tem muitas condutas nossas, que para a justiça, para a sociedade terrena não é errado, mas perante o código divino da vida é. E um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos despertar para isso e naturalmente vamos pedir a vida para reparar. Quem diria que às vezes uma explosão colérica no trânsito pode gerar para nós dias com dificuldades lá na frente? Quem diria uma má conduta alimentar, algum vício que para a sociedade até é aplaudido, que nós temos do uso indiscriminado do álcool, das bebidas, happy hour, isso é comum, mas que nós lesamos a saúde do corpo físico, mental e que nós teremos que reparar. E às vezes já reparamos nessa própria existência com dificuldades físicas e aí nós jogamos para as existências passadas. E Kardec conclui esse pedacinho dizendo assim: e eu então? Eu não sabia. E agora? Que eu estou sabendo disso tudo? Vou ser fadado ao sofrimento eterno? Como que eu vou fazer? E Kardec conclui assim: da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, Deus permite-nos reparar o tempo perdido. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Somos nós agora que pedimos a oportunidade do retorno a este corpo, a essa família, a essa cidade, a esse trabalho, a esse grupo religioso. Porque a gente chegou no mundo espiritual e falou: puxa, não fiz correto,
Deus deu a oportunidade. A bondade divina se expressa na nossa encarnação. Então vamos amadurecer nossas consciências, parar de botar a culpa nos outros, em Deus, na reencarnação, nos espíritos. Acordar, fazer uma oração, para que no dia a dia mesmo a gente possa agir com mais serenidade, com Jesus no coração, sem revidar, cuidar com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, que se reveste de tantas máscaras. A gente vê no outro e não vê na gente. Mas a gente é tudo igual. Ninguém aqui é melhor que ninguém. A gente está tudo na mesma escala evolutiva. Então o outro serve como ponte para mim me conhecer. E terminamos com Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919, eu acho, deste autoconhecimento que é a proposta da doutrina espírita, nos educar, nos fazer conhecer. Santo Agostinho dizia: quando deitar à noite, faz uma reflexão do teu dia, junto com Jesus. Fiz, não fiz, deveria ter feito, como é que eu posso fazer no dia de amanhã? Todos os dias, para a gente viver consciente de quem somos e do que estamos fazendo. Todos nós aqui temos condições intelectuais para tal. Agradecemos a atenção de todos e que Jesus fique em nossos corações. Obrigado, Fabiana.